passei alguns dias em Curitiba visitando amigos. Eu moro no interior de São Paulo, então é basicamente uma viagem de um dia inteiro. No meu último dia lá, meu velho amigo Tom comentou nos meus stories do Instagram perguntando quando eu iria embora, e eu respondi que era naquele dia. Ele disse que morava a 1 hora de Curitiba, e por coincidência, era no caminho de volta para casa. Eu não via o Tom há anos e seria bom colocar o papo em dia. Ele me disse para passar lá e eu aceitei. Por que não? Coloquei o endereço do Tom no GPS e ele marcava cerca de 1 hora e meia de viagem. Tom e eu éramos amigos na época do colégio, mas perdemos o contato depois da formatura. A gente ainda se seguia nas redes sociais, mas fazia anos que não conversávamos de verdade. Quando cheguei, percebi que a casa dele era meio antiga. Não estava caindo aos pedaços nem nada, só parecia envelhecida. A varanda de madeira rangia sob meus passos, e quando ele abriu a porta, senti o cheiro de madeira velha, algo rústico, como uma cabana no mato. Tom, claro, foi super acolhedor, me deu um abração e me puxou para dentro. Algumas amizades continuam puras, mesmo com o tempo. O interior da casa era tão antigo quanto o exterior. Os móveis pareciam da década de 70, e a cada passo que eu dava no chão de madeira, escutava um rangido. Tinha um clima bem interior do Paraná, meio charmoso, como se a gente tivesse voltado no tempo. Sentamos na sala, tomamos umas doses de cachaça e fomos conversando sobre a vida. Já eram umas 5 da tarde. Um gole virou 2, 2 viraram 3, e quando percebi, eu já estava bêbado. O calor do álcool fez o ambiente parecer menor, mais aconchegante, mas também mais pesado. As horas passaram como minutos. A conversa estava boa demais, até que ele soltou a pergunta que eu já esperava. Cara, você vai dirigir tudo isso de volta? Dorme aqui hoje. Eu hesitei, mas ele tinha razão. Eu não estava em condição de pegar estrada. Concordei. Boa ideia. Pode ser no sofá mesmo. Ele respondeu. Que nada. Tenho um quarto de hóspedes. Não é nada demais, mas é melhor que o sofá. Isso era mais que suficiente para mim. Pedimos comida chinesa e depois de um tempo, ele me levou por um corredor curto até o tal quarto. Eu não prestei muita atenção no ambiente, porque estava chapado. Nós dois estávamos. Mas lembro que o ar no quarto estava parado, como se ninguém usasse aquele lugar há muito tempo. Mal tive tempo de reparar nos detalhes antes de me jogar na cama, completamente exausto e bêbado. No meio da noite acordei. A boca seca, a cabeça girando, o quarto escuro, só um pouco de luar passando pelas persianas. Foi quando eu vi. No canto do quarto, preso na porta do armário, tinha algo pendurado. A princípio, parecia um sobretudo preto, num cabideiro. Mas conforme meus olhos foram se ajustando, o formato estava errado. Tinha uma parte superior larga, como ombros. E o jeito que estava pendurado fazia parecer menos um tecido e mais uma silhueta. Meu coração disparou. Eu não lembrava de ter visto aquilo quando caí na cama, mas eu estava bêbado. Vai ver, não notei. Virei pro lado tentando ignorar. Era só um casaco, só isso. Mas não me aguentei. Olhei de novo. Ainda estava lá. Fechei os olhos com força. Respirei fundo e me obriguei a dormir. Não sei quanto tempo passou até eu acordar de novo. Não foi desconforto que me despertou. Foi um som. Um rangido suave, lento, como alguém pisando com cuidado em madeira velha. Meus olhos se abriram na hora. O quarto estava mais claro, com a luz do amanhecer entrando pelas persianas. Virei a cabeça para o canto e meu estômago afundou. O casaco tinha sumido. Me sentei tão rápido que a cabeça rodou. O corpo tremia entre medo e ressaca. Olhei o quarto inteiro, o coração batendo nas costelas. Nada no canto. A porta do armário estava vazia. Joguei as cobertas para o lado e corri para o quarto do Tom. Ele roncava, completamente alheio à tempestade de pânico que tomava conta de mim. Sacudi ele até acordar. E não foi fácil, considerando o tanto que ele bebeu. Ele finalmente acordou, confuso, coçando os olhos. O casaco! Falei sem fôlego. O que estava pendurado no armário do quarto? Ele me olhou com a cara apertada. Que casaco? O sobretudo preto. Parecia uma pessoa, insisti.
Tom sentou na cama, agora mais acordado. Eu nem tenho sobretudo, cara, e nem tem cabideiro naquele quarto. Fiquei olhando para ele, esperando ele rir, dizendo que era brincadeira, mas o rosto dele continuou sério. Vem ver, falei. Ele suspirou, mas levantou e foi comigo até o quarto. Apontei. Estava exatamente ali. Tom coçou a cabeça. Me perguntou se eu tinha certeza de que não estava sonhando. Eu disse que sabia o que vi. A voz tremia um pouco. Eu acordei e estava lá. Depois acordei de novo e sumiu. Ficamos ali, em silêncio, com aquele clima pesado pairando no ar. Tom finalmente suspirou e balançou a cabeça, concordando que devíamos dar uma olhada na casa, só por precaução. Reviramos cada cômodo, cada armário, cada canto. Nada. Sem sinais de invasão, nenhum casaco estranho, nada que explicasse o que vi. No fim, Tom tentou me convencer de que talvez eu estivesse num estado meio entre sonho e realidade, vendo coisas. Eu queria acreditar nisso, de verdade, porque pensar na outra possibilidade era pior. Assim que o sol nasceu por completo, peguei minhas coisas, me despedi e peguei a estrada. Quase me senti culpado de deixá-lo sozinho depois daquilo. A viagem toda de volta para casa, minha cabeça não parava de voltar àquela imagem. Acordar com aquela figura de casaco me observando do canto e ela simplesmente desaparecer ao amanhecer. Talvez o Tom tenha pregado uma peça cruel, mas até hoje ele nunca admitiu nada. Então duvido. Ou talvez, só talvez, tivesse alguém naquela casa me observando dormir e decidiu ir embora antes do sol nascer. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Eu estava em uma viagem com meus pais e uma amiga minha, que podemos chamar de Ana. Essa história se passou no sul de Minas Gerais, durante uma viagem de carro. Meus pais, a Ana e eu estávamos fazendo uma viagem doméstica, com cerca de 8 horas de estrada a partir da nossa cidade. O plano era visitar um parque temático e acampar por lá, mas não tínhamos feito nenhuma reserva antecipada. O dia chegou e finalmente chegamos à cidade onde ficava o parque. Mas nossa visita seria só no dia seguinte, então precisávamos de um lugar para dormir. Como havíamos levado barracas no porta-malas, meu pai começou a procurar online por um camping nas redondezas. Achou um que parecia ótimo e bem próximo, e ligou para lá. Infelizmente, naquele fim de semana, estava acontecendo um campeonato de futebol regional, e o camping estava completamente lotado. Como não tínhamos reservado antes, não havia mais vagas. Meu pai ligou para outros lugares, mas todos estavam muito caros ou longe demais do parque. Nossa única opção foi encontrar algum lugar no meio da natureza. Colocamos o GPS para nos levar até uma área de estacionamento próxima a uma mata, para evitar levar multa. Eventualmente, encontramos um ponto dentro de uma reserva ecológica. Ao chegarmos, havia algumas pessoas por ali. Perguntamos se podíamos montar nossas barracas naquele local e se era seguro passar a noite. Uma mulher que estava fazendo trilha nos disse que era um bom lugar para dormir e que não havia fiscais ou guardas que multassem carros por ali. Decidimos então acampar num pequeno e isolado bolsão de cascalho. Estávamos cercados por mata e a cerca de 10 minutos de caminhada havia uma represa com praia de areia. A princípio, pensamos em montar as barracas na beira da represa, mas algo me disse que seria melhor ficar perto do carro. Saímos do carro e começamos a montar tudo. Notei que havia um carro sozinho parado um pouco mais afastado. Estava em péssimo estado e não havia ninguém dentro. Achei estranho, pois já era fim de tarde e não tinha mais ninguém na represa nem na trilha. Mas naquele momento, não dei tanta importância. Ajudei meus pais a montar as barracas. Eles dormiriam em uma, enquanto Ana e eu ficaríamos na outra. As duas foram colocadas bem próximas. Depois de muita luta, conseguimos montar tudo. Ana e eu deixamos nosso espaço bem aconchegante. Ficamos vendo vídeos no celular, comendo salgadinhos, rindo. Já passava das 23 horas. Queríamos dormir cedo para não estarmos destruídas no dia seguinte. Perto da meia-noite, decidimos que era hora de descansar. Meus pais já estavam dormindo. Ana e eu estávamos mexendo no TikTok quando de repente ouvimos um som metálico vindo do estacionamento. Parecia uma pá sendo jogada com força no chão de brita. As duas congelaram. Nos entreolhamos, assustadas, nos perguntando o que poderia ser. Estávamos com medo demais para olhar pela janelinha da barraca,
então apenas ficamos quietas e ouvindo. O som vinha da direção do carro abandonado. Logo depois ouvimos, ao que tudo indicava, a pá sendo colocada no porta-malas do carro, seguido pelo barulho do porta-malas sendo fechado com força. Nossos corações estavam disparados. Depois disso, ouvimos o carro arrancando em alta velocidade, como se alguém estivesse fugindo. Mandei uma mensagem para um amigo que morava numa cidade próxima, contando onde estávamos. Ele respondeu imediatamente me alertando. Aquela represa era conhecida por ser perigosa, com presença frequente de criminosos e atividades ilegais. Ficamos em choque. Não sabíamos nada disso antes. Uns 10 minutos se passaram em silêncio. Já estávamos tentando nos acalmar quando, do nada, ouvimos o grito mais desesperador e horrível que já escutei na vida. Um homem gritando do meio da mata. Parecia saído de um filme de terror. Ficamos apavoradas. Mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que tínhamos ouvido um grito. Como ela não respondeu, liguei. Ela atendeu, ainda sonolenta, e disse que nem ela nem meu pai tinham ouvido nada. Tentou me acalmar, dizendo que talvez não fosse nada demais. Mas eu não conseguia imaginar motivo algum para um grito tão forte, tão horrível. Ana e eu nos escondemos sob os cobertores, completamente apavoradas. Cada minuto parecia durar 1 hora. Mesmo sendo meia-noite, o sono não vinha. Estávamos em alerta. Foi então que tudo ficou silencioso demais. Meu sangue gelou. Passos. Alguém caminhava ao redor das barracas, pisando devagar, quase sorrateiro. Congelamos, sentadas, imóveis. Apaguei a luz do celular para não iluminar nada dentro da barraca. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar. Não havia motivo algum para alguém estar andando por ali àquela hora. Estávamos no meio do mato. Os passos deram a volta na nossa barraca. Depois passaram para a barraca dos meus pais e finalmente rodearam o carro. A pessoa parou. Ficou ali por um tempo, aparentemente observando. Silêncio absoluto. E então, ouvimos o mesmo carro de antes voltando. Seus faróis iluminaram as barracas. Ana e eu deitamos na hora, para não sermos vistas. Criei coragem de olhar pela janelinha. Vi a porta do carro bater com força, e ele arrancar de novo. Senti um alívio momentâneo. Da janelinha, dava para ver a estrada por onde ele sumiu. 5 minutos depois, outro carro se aproximava, muito rápido. Era uma viatura da polícia, seguindo exatamente na mesma direção em que o outro tinha ido. Depois disso, mais nada aconteceu. Mas nós duas estávamos tão abaladas que resolvemos ir pro carro, trancar tudo e dormir lá dentro. Eu fiquei acordada até umas 5 da manhã, vigiando a floresta pela janela. Ana acabou dormindo ao meu lado. Depois de 1 hora, voltamos para a barraca e, pelo cansaço extremo, finalmente dormimos. Acordamos por volta das 9 da manhã, exaustas. Contei tudo para minha mãe, e ela revelou que também tinha ouvido os passos. E mais, quando a pessoa se aproximou da barraca deles, ela ouviu uma respiração pesada, tipo aquelas que a gente ouve em filmes de terror durante ligações assustadoras. Ela também ficou apavorada. Já meu pai dormiu feito uma pedra e não ouviu nada. Contamos tudo para ele. Sem perder tempo, desmontamos tudo e saímos dali o mais rápido possível. Ninguém queria passar mais uma noite naquele lugar. Apesar da madrugada assustadora, conseguimos aproveitar o parque temático no restante do dia. Mas à noite, decidi pesquisar sobre aquela floresta onde acampamos. O que descobri me fez gelar. Pouco tempo antes da nossa visita, um homem havia sido assassinado ali, esfaqueado até a morte, em uma briga ligada a dívidas com facções criminosas. E pior, 2 homens desapareceram exatamente naquela represa e nunca foram encontrados. Desde então, não consigo parar de pensar. E se aquela pessoa andando ao redor das nossas barracas fosse perigosa? E se estava checando para ver se havia testemunhas? E se estivéssemos correndo risco de vida, sem nem perceber? Até hoje, penso naquela noite. Quem gritou daquele jeito? E por que alguém usaria uma pá? No meio da madrugada, numa floresta? E a polícia? Exatamente o que estavam perseguindo? Acho que nunca vou saber. Se você se arrepiou com estas histórias, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama um conto de horror e, claro, se inscreva no canal. Todo dia histórias horripilantes e reais. Nos vemos amanhã.